Nos próximos vídeos, nós vamos discutir conceitos e princípios fundamentais da mecânica newtoniana. Em particular, nesse vídeo, nós vamos discutir sobre referenciais inerciais. E aí, para começar, vamos então definir um pouquinho melhor o que são os referenciais. Isso, na realidade, vocês viram em Física 1, mas acho que é importante fazer uma revisão. Então, a primeira coisa é que todos nós temos um conceito intuitivo de referencial. Por exemplo, se você quer localizar um evento qualquer, alguma coisa que ocorreu na estrada, você usa o referencial da estrada e para localizar o evento, seja o momento que, sei lá, esse caminhão passou por aqui, você identifica a posição que ele ocupou, aqui no caso o quilômetro 444 da estrada, e o instante de tempo, que está aqui marcado no relógio, 8 e 8. E aí você, com essas duas informações, está localizando no referencial da estrada quando que ocorreu um evento. Então, no dia a dia, muitas vezes a gente não usa números, né? Você pode dizer que tal coisa ocorreu, por exemplo, no Instituto de Física da UF. E aí você conhece o Instituto de Física da UF, você sabe onde ocorreu e pronto, você não precisa dar um número para isso. Mas numa estrada, que você, justamente, em muitos pontos da estrada você não tem nenhum ponto de referência concreto, você realmente é importante você atribuir um número para cada ponto. E se você quer realmente estudar quantitativamente o movimento, aí é fundamental que você efetivamente atribua a cada ponto do espaço um número, em vez de nome ou lugar, qualquer coisa. Então, essa é a ideia intuitiva de referencial. Você pega um corpo de referência, marca números ao longo da extensão dele todo, e para localizar o evento você usa esses números junto com uma leitura de algum relógio. Tá? E isso é o que acontece em vários outros exemplos. Então, aqui, por exemplo, na Terra, você está nas navegações, você também não teria um ponto de referência claro, você muitas vezes está num ponto que você olha para todos os lados e só vê azul, e aí é conveniente você ter números para te orientar, e historicamente a tradição é você usar, por exemplo, a latitude e a longitude. Né? O tempo já é mais complicado, porque aí você só vai saber que horas são se você com alguma precisão, se você levar um relógio a bordo. E na realidade, inclusive, justamente a época das grandes navegações, ela propulsionou muito da pesquisa de como construir relógios precisos. E isso a reboque não foi só uma pergunta pragmática, mas trouxe também muito conhecimento novo de mecânica. Isso em geral é comum em física, ou seja, uma pergunta pragmática, ela acaba alavancando muita discussão profunda e conceitual junto do aspecto pragmático. E essa questão da construção dos relógios é super importante e a gente vai discutir ela bastante no curso. A gente vai estudar um pouquinho de relógio cicloidal, umas coisas um pouco mais avançadas, mas isso mais para frente. Mas isso, beleza, aqui de uma maneira mais intuitiva, como é que a gente torna o conceito de referencial mais preciso? Então, o referencial, por definição, ele vai ser um corpo rígido que é munido de um sistema de eixos, de réguas e de relógios. Então, a ideia é que você eleja um corpo rígido de referência no qual você vai prender aqui três eixos, XYZ ou X1, X2 e X3, em três dimensões você precisa de três eixos, né? E você vai então usar réguas e relógios para indexar, né? Ou seja, para identificar cada evento que ocorra com relação a esse referencial daqui. Então a necessidade de ser um corpo rígido é que, se o corpo não for rígido, lembra de Física 1 a definição de corpo rígido. O corpo rígido é um corpo no qual as distâncias não variam no tempo, né, de dois pontos nele. E se essa distância, por outro lado, variasse no tempo, então isso ia modificar aí o seu padrão de distâncias, e a ideia é justamente que você não tenha isso. Por isso que a gente escolhe, define, né, um referencial como sendo um corpo rígido. E aí, nesse corpo rígido, você prende aí os seus eixos coordenados e usa as réguas, ou seja, a ideia é que você seja capaz de dividir aqui igualmente a partir de uma unidade de comprimento e consiga localizar, atribuir números a cada ponto do espaço. Tá? Bom, exemplos, quer dizer, poderia ser um corpo rígido, pode ser, por exemplo, um ônibus, pode ser a Terra. A Terra não é perfeitamente rígida, mas para muitas aplicações não tem problema. E na realidade, a própria ideia de corpo rígido ele pode ser substituído por um conceito mais abstrato. Você pode, enfim, a própria ideia de referencial você pode definir pensando numa situação mais abstrata em que você não precisa ter efetivamente um corpo ali presente, mas muitas vezes, em muitos exemplos, você acaba tendo um corpo de referência, acaba sendo mais simples você pensar no corpo específico, mas isso não é necessário. Na realidade, até mesmo
existe uma física muito profunda por trás de como que você constrói, né, réguas e relógios, que são coisas que a gente vai estudar em detalhe nas próximas aulas, mas para o que a gente está fazendo agora aqui, isso a gente está supondo que são dados, ou seja, em princípio, esse bonequinho aqui ele tem a régua e ele tem um relógio, e aí, escolhendo um corpo de referência, ele consegue então definir a ideia de referencial. No livro texto do curso vocês vão achar uma discussão um pouquinho mais precisa, que eu não quero fazer aqui até para não gastar mais tempo, mas o que a gente vai precisar no curso é basicamente isso que eu falei aqui. Tá? Qualquer dúvida, levem para a aula que a gente vai ter. Bom, então a ideia é que, dado regras e relógios, você então consegue construir um referencial e, a partir de um referencial, você consegue descrever o movimento. Então, nesse exemplozinho daqui, você tem esse carro verde que está se deslocando, e aí, num dado instante, você pega a leitura, por exemplo, aqui ele está na posição 0 no instante de tempo 0, e aí, logo depois, você vê o carro se deslocou, e aí esse reloginho aqui passou um certo tempo, ele vai ter uma nova leitura de tempo, que você chama de t, por exemplo, e ele vai estar aqui numa nova leitura da régua, que você chama de x. E aí, a partir disso, você vê que, usando a ideia de referencial, você consegue escrever o x como uma função do tempo, então você pode falar na função posição, tá? Que vai ser o conceito fundamental da cinemática e vai ser um dos conceitos mais importantes para a gente no curso de mecânica. Então, a ideia é que apenas após você estabelecer o conceito de referencial é que você pode criar essa função. E aí, justamente, dado agora que a gente conhece o que é um referencial, a gente agora vai querer se perguntar o que faz um referencial ser ou não inercial. Então, primeiro eu vou começar com a definição, e aí depois a gente vai tentar entender fisicamente o que essa definição significa. Então, a gente diz que um referencial é dito inercial se, e somente se, nele o espaço for homogêneo e isotrópico e se o tempo for homogêneo. Então, aqui já uma linguagem um pouco mais pomposa, né? O que esses termos querem dizer, a gente vai explorar ele nos próximos slides, mas essa é a definição de referencial inercial. Então, a ideia é a seguinte, vamos começar analisando alguns exemplos que vão tornar esses conceitos um pouco mais palpáveis. Então, a ideia, primeiro, só para bem genérico ainda, a ideia de ser homogêneo é dizer, por definição, que todos os pontos do espaço são equivalentes. Isotrópico é dizer que todas as direções do espaço são equivalentes. E dizer que o tempo é homogêneo é dizer que todos os instantes de tempo são equivalentes. E o que isso quer dizer na prática? Bom, imagina que você tenha, por exemplo, aqui um carro fazendo uma curva. Tá? Se você tem um carro fazendo uma curva, você vê que os pontos do espaço eles não são equivalentes, né, se você está no referencial do carro. Porque se você está no referencial do carro, você vê que, sem nenhuma razão aparente, todos os objetos dentro do carro tentam fugir do centro. Então tem uma coisa muito especial com relação ao centro. A gente diz que o centro da curva ele quebra a homogeneidade do espaço. Então, se você está no referencial do carro, você não entende, porque você, sem nenhuma razão aparente, você é jogado para fora da curva, que é uma coisa que a gente sente cotidianamente quando a gente está num carro, sobretudo se o motorista for brusco, e a gente atribui chamando isso de uma força centrífuga. Mais para frente no curso a gente vai tentar entender o que essa frase quer dizer. Mas o que é importante para a gente aqui agora é que, se você está no referencial do carro, você tem uma quebra da homogeneidade do espaço. Essa quebra não ocorreria se você estivesse no referencial da estrada. No referencial da estrada, tudo que você diria seria o seguinte: os objetos estão andando numa certa direção inicialmente, que está aqui na minha seta azul, e o carro uma hora faz a curva e os objetos tendem a continuar o movimento que eles têm. Só que, como o carro está fazendo a curva, isso significa que o objeto continuar a direção que ele tinha faz ele se aproximar aqui desse lado do carro e, eventualmente, se você não tomar cuidado, você pode bater a cabeça na janela. Mas, para o observador da estrada, não teve nenhum ponto especial no espaço. Você simplesmente manteve o movimento que você tinha. Então, a ideia é que o referencial da estrada não tem quebra de homogeneidade. Ele vai ser um referencial, então, inercial. Enquanto o referencial do carro é um referencial no qual existe, sim, uma quebra de homogeneidade. E é um referencial que a gente vai dizer, então, que é um referencial que não é inercial. Um referencial não inercial. Outro exemplo. Você está num ônibus e, de repente, o motorista dá uma freada brusca, que é uma coisa que provavelmente muitos de nós já experienciaram. E quando isso acontece, você subitamente é jogado para frente. Se você está no referencial do carro, do ônibus, isso é uma quebra de anisotropia espacial. Porque se você está no referencial do ônibus, você fala, sem nenhuma razão aparente, todo mundo quer ir para frente. Não tem o que tem de tão especial nessa direção do que das outras. Mas você vê que é muito mais fácil o troço ir para frente do que para o lado ou para trás. E isso quebra a anisotropia. Novamente, do referencial da estrada, você não veria
em uma direção privilegiada. Os objetos estariam mantendo uma direção, um movimento que eles já tinham. Mas no referencial do ônibus, inicialmente você não tem movimento nenhum e do nada você vai para frente. Então, no referencial do ônibus, você diz que você quebrou a isotropia do espaço e, portanto, o referencial do ônibus, quando o ônibus está freando, não é um referencial inercial. Tá? Além disso, o instante da freada ele quebra a homogeneidade temporal. Porque logo antes de frear, todas as direções para você eram equivalentes, não tinha nada muito especial. E aí tem um instante do tempo que do nada você foi para frente, as pessoas se machucaram. Então, quer dizer, tem um instante de tempo que não é equivalente aos outros, tá certo? Então, assim como qualquer definição em física, quando você define a ideia de um referencial inercial, você tem uma certa aproximação envolvida. Então, o próprio referencial da Terra, para muitas e muitas e muitas situações, a gente pode considerar que ele é sim inercial. Agora, vocês, por exemplo, onde vocês estiverem, qualquer experimento que vocês façam, vocês não vão ver nenhuma direção especial, nada que quebre a isotropia, a homogeneidade do espaço. E aí vocês vão então ser levados a concluir que o referencial da Terra é um referencial inercial. Mas isso também depende do experimento, depende do que você está trabalhando. Um conceito super interessante, um exemplo, um experimento super interessante é o pêndulo de Foucault. E o pêndulo de Foucault, ele na realidade mostra que, sem nenhuma razão aparente, o plano no qual o pêndulo está oscilando vai girando no tempo. Então, essa direção na qual o plano está girando, ela quebra a isotropia do espaço. Tem um sentido que é preferencial, que sem nenhuma razão aparente o pêndulo começa a descrever. E você só vai entender esse movimento do pêndulo de Foucault quando você entende que, na realidade, esse movimento está se processando num referencial que, por sua vez, gira, que é o referencial terrestre. Então, a ideia é que o que é o não referencial inercial é sujeito depende da situação concreta que você está analisando. O mesmo referencial pode ou não ser inercial, ou seja, é uma aproximação. Para várias situações, o referencial da Terra é inercial, mas ele não é rigorosamente inercial. Tá? Então, aqui nesse ponto, eu queria chamar a atenção que existem outras definições de referencial inercial. O livro-texto que vocês pegam na página do curso apresenta uma definição diferente de referencial inercial. Peço que vocês estudem essa definição e na aula a gente comenta, discute um pouco sobre as vantagens e desvantagens de cada definição. Eu gosto dessa definição que eu botei aqui na aula, porque ela tem duas grandes vantagens. A primeira é que ela é uma definição local. Você consegue, por experimentos próximos aonde você está, você consegue testar se o seu referencial é ou não inercial. Ou seja, é uma coisa que você consegue ver sem precisar de um aparato mais sofisticado ou de nada que envolva corpos que estão longe de você e tal. Uma coisa que você, só com o que você tem, você consegue ver. E a segunda coisa é que ela liga também essa discussão própria dos fundamentos da mecânica a uma discussão sobre as próprias simetrias do espaço-tempo, que não historicamente não foi feito assim, não foi assim que o Newton colocou a teoria, mas que uma física pós-século XIX, sobretudo século XX, essa maneira de pensar a partir das simetrias é uma das maneiras mais ricas de pensar fisicamente um sistema, e até hoje tem dado muito desenvolvimento importante na física, tá bom? Mais para frente no curso a gente vai aprender a quantificar o que significa ser aproximadamente inercial, quais são as escalas envolvidas, e para isso a gente vai precisar estudar melhor como é a física num referencial não inercial. Isso vai ser bem mais para frente no curso, a gente vai retomar essa questão, tá? Agora, chamando a atenção que tem que tomar cuidado nessas definições, porque às vezes pode ter uma aparente quebra de simetria que não é de verdade uma quebra de simetria. Então, por exemplo, se você solta uma maçã, como aqui está ilustrado, essa maçã cai para baixo. Ela não vai para cima, ela não vai para os lados, ela cai. E aí você pode falar, tem uma direção privilegiada aqui no espaço, então o referencial terrestre ele não é um referencial inercial. Mas isso, na realidade, a gente sabe que ela cai porque ela está sendo atraída pela Terra, que está abaixo. Então, ou seja, mesma coisa aqui também, esse movimento aqui, né? Esse movimento parabólico aqui, você vê que também ele é devido a uma atração da Terra. Então, a ideia toda, se você for lá nos exemplos do carro fazendo a curva e tal, poderia ser que os objetos no referencial do carro tivessem sido jogados na direção da janela, porque tem alguma coisa muito repulsiva ali no centro da curva. O problema é justamente que não tem nada. É esse que é o problema. Por isso que é uma quebra de isotropia do espaço. Se você para o carro e chega no centro da curva e olha, você não vai ver nada. Se um outro motorista passar dirigindo direito, não vai acontecer nada também. Então a ideia é que tem a ver justamente com... É algo que tem a ver com uma anisotropia do espaço, não é um agente físico que está causando, tá ok?
E quando você consegue achar um agente que está causando aquilo, isso não tem problema. Aí não é uma propriedade do espaço, tá? São ideias muito sutis, pensem nelas, reflitam e tragam para a nossa discussão para a gente debater um pouquinho melhor. E aqui a gente, então, introduziu um conceito fundamental da física, que é o conceito de referenciais inerciais, e agora nós chegamos também a um princípio fundamental da física, que é o princípio da inércia. Então é um postulado, um princípio, que é a ideia de que existam referenciais inerciais. Esse é um princípio fundamental, porque tudo que a gente vai construir de mecânica vai ser para um referencial inercial. Então, se ele não existisse, não faria muito sentido. Não faria muito sentido a gente fazer essa construção. Então, portanto, é um postulado fundamental, como a gente mais para frente vai argumentar. Esse é o significado mais profundo da primeira lei de Newton. É a ideia de que existem, é uma lei de existência, existem referenciais inerciais. A gente vai falar disso um pouco melhor mais para frente, mas por hora eu só queria colocar já para vocês esse princípio, tá? E chamar a atenção que essa existência de referenciais inerciais ela representa uma ruptura com a física aristotélica. Então, se você tiver um universo que tem um centro, e na física aristotélica a Terra era o centro do universo, a existência de um centro ela já automaticamente quebra a homogeneidade do espaço, né? Porque você tem um ponto privilegiado que é o centro do universo. E aí, de fato, você começa a ter movimentos, digamos assim, passa a ter a existência de um centro, ela vai implicar que existe um estado de repouso especial, porque os objetos vão buscar ou se afastar do centro. Inclusive, são elementos centrais na física de Aristóteles. Alguns elementos vão se afastar, outros vão se aproximar do centro, mas a ideia de que existe um centro, que existe um ponto especial, ele fez com que fosse possível na mecânica de Newton essa ideia de um repouso como sendo um estado especial. E a gente vai ver melhor, vocês sabem da física 1, na mecânica newtoniana isso não acontece, quer dizer, não tem nada especial com repouso. Tá? Depois a gente vai até voltar nisso melhor. Mas então, a física newtoniana ela se caracteriza por um universo ilimitado. Então isso é uma diferença fundamental com a mecânica do Aristóteles. Inclusive tem essa própria transição de um mundo fechado para um universo infinito foi parcialmente responsável por boa parte das revoluções metafísicas e conceituais pelos quais passou a mecânica na Revolução Galileana e Newtoniana, tá? A gente não vai entrar nesse debate no curso, foge um pouco do nosso objetivo principal, mas eu recomendo esse livro do Alexandre Poiré para quem tiver curiosidade de aprofundar esse ponto, tá? E, por fim, chamar a atenção que ilimitado e infinito são coisas diferentes. Pensa, por exemplo, na superfície de uma esfera. A superfície de uma esfera é finita, mas ela é ilimitada no sentido que você pode, se você for andando aqui paralelo, você nunca para de andar, né? Você não chega no final dela, né? Tá bom? Então, enquanto que a esfera como um todo, ela quebra a homogeneidade, ela tem um ponto especial que é o seu centro. A superfície da esfera não, você tem todos os pontos são equivalentes entre si, mas ele é finito. Então, enfim, qual é a forma exata do nosso universo ainda é debatido, tem vários modelos cosmológicos. Quem tiver curiosidade por isso ainda é um tema muito debatido, muito atual. A gente não vai entrar muito nisso no curso, mas enfim. Então isso encerra a nossa discussão sobre referenciais inerciais e nos próximos vídeos a gente vai seguir discutindo alguns aspectos fundamentais da mecânica.